Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo de Computação Competitiva do Cefet-MG. Eu sou Rafael e hoje estaremos resolvendo a questão Course Schedule do CSS Problem Set, cronograma de cursos. Inicialmente, vamos discutir o enunciado da questão dado pelo CSS, e então entenderemos a relação do problema com os grafos e modelaremos uma solução a partir do algoritmo de Kahn. Depois faremos a implementação em C++ e discutiremos alguns problemas relacionados a este. O enunciado diz o seguinte: você deve completar N cursos e existem M requisitos da forma o curso A deve ser completado antes do curso B. Sua tarefa é encontrar uma ordem na qual você possa completar os cursos. Ou seja, basicamente nós vamos receber um número N, que é o número total de cursos, que vão ser rotulados de 1 até N, e o número M, que é o número de linhas de requisitos. E cada requisito é um par AB de dois inteiros, que indica que o curso A deve ser feito antes do curso B, ou seja, A trava B. E nós devemos imprimir como saída qualquer sequência válida que contenha todos os N cursos, de forma que nós podemos ir executando de um em um, respeitando todas as dependências. E caso não seja possível fazer isso, temos que imprimir impossible, que é no caso de uma dependência circular. E uma forma de entender este problema que nos ajuda a resolver é pensá-lo como grafos, em que os nós do grafo são os cursos e as arestas indicam as dependências. Imagine, por exemplo, que o curso 3 é uma dependência para o curso 1, então vai existir uma aresta que sai do nó 3 e aponta para o curso 1. Desta forma, a gente precisa entender um conceito fundamental para conseguir resolver o problema, que é o conceito de graus de entrada de um nó no grafo. É simplesmente o grau de entrada de um nó é o número de setas que apontam para esse nó. Por exemplo, o nó 1 tem grau de entrada 1, porque só possui uma aresta que aponta para ele, que é essa que vem do nó 3. Os nós 3 e 4, entretanto, possuem grau de entrada 0. E dessa forma a gente percebe que os cursos que a gente pode executar e fazê-los em um dado instante de tempo são aqueles que não têm nenhuma dependência, ou seja, aqueles de grau 0, como por exemplo aqui na primeira situação, os cursos 3 e 4. Então, para resolver este problema, a gente vai usar uma abordagem gulosa aliada a uma busca em largura, que vai ser o tal algoritmo de Kahn. Então, primeiro, nós vamos calcular o tal grau de entrada de todos os nós do grafo, ou seja, de todos os cursos. E quem tiver grau 0, a gente vai jogar todo mundo numa fila, e esses são os tais cursos que a gente já pode fazer no começo, que não tem pré-requisito de ninguém. E a gente vai fazer depois um while, que enquanto esta fila de cursos não estiver vazia, nós vamos remover o primeiro curso da fila, vamos percorrer os vizinhos deste curso, ou seja, todos aqueles que têm uma dependência dele, que são esses tais vizinhos U. E nós vamos fazer o quê? Vamos decrementar o grau de cada um destes vizinhos, e se o grau deste vizinho, depois de decrementado, passar a ser zero, nós vamos inseri-lo, este vizinho, na fila. Daí, se em algum momento essa fila esvaziar e sem que a gente tenha completado todos os N cursos, significa que sobrou alguém que de um grau alto preso em um ciclo, e nesse caso a gente imprime impossible. Agora, então, já podemos fazer a implementação do algoritmo em C++. Inicialmente, vamos ler aqui os dois inteiros n e m, depois criaremos um vetor de adjacências para representar o nosso grafo, vamos criar um vetor inDegree para representar e guardar os graus, dos nós, um vetor de inteiros também para guardar os resultados e uma fila para a gente ir guardando no algoritmo de Kahn. Inicialmente, vamos fazer um for para percorrer m vezes, que nós vamos ler as arestas e já calcular os graus de cada nó também. Depois, terminando esse for, vamos fazer um novo for para adicionar na fila todos os cursos com grau 0, ou seja, todos os cursos sem pré-requisitos. E agora vamos efetivamente implementar a busca em largura. Enquanto a fila não estiver vazia, nós vamos remover o primeiro nó da fila e adicionarmos no final do vetor de resultados. E depois, nós vamos pegar este nó que a gente removeu e vamos percorrer todos os vizinhos dele, ou seja, todos os cursos que tinham uma dependência deste nó. E para cada curso desse, nós vamos decrementar em 1 o seu grau de entrada e checar se o novo grau de entrada depois desse decréscimo se tornou 0. E se ele ficou 0, então nós vamos adicionar esse novo nó na nossa fila também, porque agora ele também estaria livre. Desta forma, quando terminar esse while, a gente simplesmente faz uma checagem se o tamanho do vetor de resultados é diferente de n. E se for diferente de n, nós vamos imprimir impossível. Se isso aqui aconteceu, é porque existe um ciclo no meio de dependências que não permite que os cursos sejam feitos. Agora, caso contrário, basta a gente percorrer o vetor de resultados e imprimir os valores dos elementos na ordem que eles foram inseridos aqui neste vetor. E a complexidade de
tempo e espaço é O de n mais m, que passa nos limites de tempo e espaço dados pelo problema. E agora estou aqui com a página do problema aberta para a gente fazer a submissão, Course Schedule, aqui no CSS. Vamos vir aqui em Submit, vou selecionar o arquivo. Estamos aqui com a opção C++17 selecionada e vamos submeter. Aqui para vocês verem que é o mesmo código que a gente acabou de criar. E será que vai dar certo? Passamos, é isso aí, deu certo. Eu gostaria de sugerir para vocês outros dois problemas que relacionam grafos e ordenação para treinarem. O Longest Flight Route e o Game Routes, ambos do CSS. Os links estão aqui. Então, obrigado, pessoal, pela atenção. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem se vocês gostaram, interajam aí nos comentários com a gente. Vai ser um prazer conversar com vocês. Sigam o Instagram do GCC, está aí no QR Code. Enfim, é isso. Até a próxima.